Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre amor próprio e relacionamento tóxico. E para falar aqui comigo um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe hoje duas terapeutas maravilhosas. A Meiriele Freitas, que é terapeuta, e a Patrícia Rames, que também é terapeuta, que juntas formam aí uma dupla. Que tem também um podcast maravilhoso que eu tive a honra de participar, que é o Pod Constelar. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, né, que hoje é importante, aí, o amor próprio, relacionamentos tóxicos que as pessoas estão vivendo. E gratidão por vocês estarem aqui. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Nós agradecemos. Eu agradeço muito também, é um prazer, né? Uma honra estar aqui no Natcast hoje. A gente ficou Obrigada, muito feliz, viu? muito mesmo. E você também, né, ter participado do Pode Constelar, que foi maravilhoso. Inclusive o pessoal aí, entra lá para você ver a nossa entrevista, né, o que nós conversamos lá, que foi maravilhoso. A história da Nath, história. né? Falamos lá, né, sobre ansiedade e depressão. Depois, quem quiser também é só chegar lá e no canal das meninas, que é Pode Constelar, pra tá vendo nessa entrevista. Falei um pouquinho de vocês, o porquê hoje vocês trabalham com a terapia, né, que sempre tem uma história ali por trás. Falei um pouquinho, né? sempre tem, na verdade, sempre tem um motivo para aquilo que a gente trabalha hoje, né? Falei um pouquinho da história de vocês, pessoal de casa. Quer iniciar, Paty? Pode ser. Bom, eu tinha acho que uns, sei lá, 15, 16 anos, eu já pensava em ser psicóloga na época. Porque eu vim de uma depressão muito profunda, tomava remédio, tinha ataque de pânico, isso na adolescência. Então, quando eu consegui sair dessa depressão, sair dos remédios ali por volta dos 17 anos, eu comecei a ter esse desejo, né, de poder também ajudar outras pessoas. E aí foi quando despertou em mim. Mas, na época, com todas as condições, não deu para fazer a faculdade de psicologia. Acabei fazendo outra coisa, acabei depois indo para a área de vendas, então, assim, fiz outras coisas. Só que quando chegou o meu filho, há 8 anos atrás, eu comecei a querer de novo evoluir. Porque eu queria dar pra ele uma história diferente. Eu era a pessoa que não acreditava, a gente falando em relacionamento. Sim. Eu não acreditava em relacionamento. Eu era casada com um plano do divórcio. Tipo assim, eu vou fazer isso porque o dia que eu me divorciar, entendeu? Eu tô pronta, eu não posso deixar de trabalhar, porque o dia que eu me divorciar, eu vou estar pronta pra enfrentar a vida, porque eu vi isso na minha infância. Então, acabei que implantei isso na minha cabeça, que eu ia chegar um dia, meu relacionamento não ia mais funcionar, não ia dar certo, e eu acabava sabotando esse relacionamento. Muito. Eu era destrutiva no meu relacionamento. Só que quando chegou o Nicolas, tudo mudou. Nossa, porque aí eu comecei a querer dar pra ele o que eu não tive, que eram pais com um relacionamento saudável. E aí começou uma jornada, né, comigo mesma, uma briga interna gigante, porque quando a gente tá num foco, eu era praticamente uma pessoa que não acreditava em nada, não queria ter filho, não acreditava em relacionamento. Então, imagina, eu construí um personagem totalmente fora da minha essência, não tinha o feminino, eu era mais aquela pessoa, vamos falar assim, aquela feminista um pouquinho mais... Sim. Então, assim, era outro... Mais incubada, né? Era isso. Aí, eu tive que brigar comigo mesma. Foi uma luta muito grande. Eu falo pra Meire, nossa, como é difícil a gente voltar pra nossa essência. Porque a nossa essência feminina, ela tá na gente, né? Ela é nossa, a gente nasceu com ela. Então, eu tive que me transformar, me despir de tudo aquilo que eu tinha aprendido, toda aquela casca daquela luta, aquela guerra, e voltar pra minha essência. E isso dói. Isso dói muito. E aí eu comecei a fazer cursos e ir atrás de autoconhecimento, até que chegou uma hora que eu comecei a fazer cursos profissionalizantes. Mas eu nunca estava pronta para atender, até que eu conheci a Meire. Que legal. Aí eu conheci a constelação. E a partir dali, da constelação, na constelação, eu vi o porquê que eu nunca estava pronta para atender, eu nunca me achava capacitada o suficiente, não importava o que eu fazia. E aí ali eu também quis fazer o curso de constelação. E foi maravilhoso, e hoje eu uso, é a minha ferramenta principal, assim, eu uso outras, mas a constelação é a minha paixão. Então, mas foi através da minha vida, foi a minha história que me transformou numa terapeuta.
Ai, eu sempre falo, todo terapeuta tem uma história, né, por trás. São as Sim. dores, né? A gente se cura para ajudar também a curar outras pessoas, né? Com certeza. E a história da gente é gigante, né? Porque aqui a Sim, gente faz aí um resumo. É. Mas se você for ver, é é muita grande. coisa. E você, Meire? Eu já conheço um pouquinho da história da Meire, mas conta aí pro pessoal de casa. Bom, para começar a entrar nessa linha de terapeuta foi através do meu filho. Eu tenho tenho 4 filhos, né? Mas tenho o Renan, que é o meu mais velho, tem 28 anos. E o João Vitor, que é o meu terceiro filho, porque o segundo eu perdi, e o quarto também eu perdi, meu filho. O João Vitor, ele estava no lugar errado. E aí eu não entendia isso, eu fui entender na constelação. No lugar errado. Então, o tempo todo ele queria ir embora. Ele tinha vários conflitos com ele mesmo, né? Eu não sabia como lidar com ele, porque ele era adolescente. E nessa época eu trabalhei 16 anos na área de medicação. E nessa época estava muito ruim, eu estava me sentindo um incômodo dentro de mim. E eu comecei e falei assim, não, eu quero fazer outra coisa paralela, né, do que eu trabalhava. Aí entrei pro marketing multinível e fui vender perfumes. E aí eu comecei a me ver que eu podia muito mais. Porque eu entrava em ambientes que pessoas estavam falando em coisas extraordinárias. Pessoas que falavam de milhões, que a gente podia, que a gente merecia, né? Eu falei assim, cara, eu vou ficar nesse ambiente aqui que me deixa viva. E aí eu comecei a estudar. Eu fui fazer oratória e eu comecei a usar as técnicas da oratória no meu filho. Quando eu ia buscar ele na escola, ele falava assim, ai mãe, por que você vem me buscar? Não precisa. Aí eu não tinha inteligência emocional, não tinha conhecimento, o que eu fazia? Falava assim pra ele, você tem que ficar quieto, você tem que agradecer de eu estar vindo aqui, por que você não vai a pé? E aí começava aquela discussão dentro do carro. Então assim, quando eu chegava pra pegar ele já estava de cabeça baixa, ele já estava triste, ele já estava infeliz e eu infeliz também. E aí eu ficava naquela vitimização, né? Quando a gente não entende, a gente fica, esse menino, não presta pra nada, só sabe encher o Nossa. saco, né? Aquela coisa quando você não entende. E aí eu comecei a usar as ferramentas da oratória nele. E, cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Ele começou assim, ter vida. Quando eu ia buscar, ele falava a mesma coisa comigo, mas a mudança veio de mim. Aí eu comecei, oi, filho, que saudade. Que você quer comer alguma coisa? Aí ele falava assim, não, não quero. Falei, vamos ali, vamos comer alguma coisa, vamos sentar. Aí ele começou a levantar a cabeça, começou a me ver diferente, não julgava mais, eu não julgava mais ele, eu não criticava, não culpava. Pelo contrário, eu comecei a trazer ele para mim. Aí eu comecei a levar ele para os treinamentos de inteligência emocional. E aí eu vi que aquilo ali funcionava muito. Aí eu fui fazer várias outras, né, estudos, fui me especializar. Me especializei em mentalidade adolescente. Aí, nos atendimentos, eu fui perceber que os jovens me enganavam. Aí eu fui fazer leitura corporal, Caramba. microexpressões faciais. Eu falei assim, agora ninguém me engana. E aí foi muito legal. Aí eu fui colocando cursos e ensino em cima de curso. Eu me formei em coach, em leitura corporal, né? Fui fazendo... É como se eu tivesse unido, igual a parte fez, né? Foi fazendo várias... Várias especializações até. Estratégias, né, para chegar na que você gosta. Exato. E aí a constelação é uma ferramenta que foi assim também, nossa, essencial para tudo que está acontecendo na minha vida, né, da Paty, das pessoas que a gente atende. Então assim, igual a pergunta que você fez, para me tornar uma terapeuta, foi também através da minha dor e aí eu vi que funcionava e eu comecei a atender. E coloquei o meu método, né, ali nos atendimentos e hoje eu vejo aí a transformação das pessoas. Eu falo assim, gente, eu quero mais. E agora eu tô mentorando, né? Tô dando uma aula aí para as pessoas que querem fazer o curso de leitura corporal e a de constelação. Já quero fazer a de corporal, leitura corporal. Maravilhoso. Eu tô não esperando, fiz. que constelação eu já fiz, né, É. gente? A Miriam é uma mentora maravilhosa. Obrigada. E, nossa, ela ensina muito bem, assim, é muito bom aprender com ela, é gostoso, eu falo isso pra ela. E agora eu tô louca esperando de leitura corporal, porque eu ia comprar outra e ela falou, eu vou fazer. Eu falei, então tá, quando? Aonde? E aproveitando, Nath, eu não acreditava em mim e ela, quando eu vi o case dela, ela trazendo os feedback de cliente, eu falei, cara,
ela foi muito boa, sabe? Então, quer dizer, eu fui muito boa em ensinar ela. Eu falei assim, não, isso aqui eu vou levar pro mundo. A gente sempre, às vezes, não acredita no nosso potencial, mas a gente, todo mundo, eu falo, todo mundo tem potencial. Hoje a gente vai estar entrando, né, num assunto que acho muito importante a gente falar, que são os relacionamentos tóxicos. Hoje, na verdade, existem vários tipos de relacionamento tóxico. Existe de parceiros, namorados, casamento, também existe no trabalho, em escola. Pra gente não focar em muito, né, vamos falar aí um pouco sobre os relacionamentos, né, que eu acho muito importante. De casal. De casal, de namorado. O que é um relacionamento tóxico? Primeira pergunta, o que é? Eu vejo que um relacionamento é quando uma pessoa, ela quer transformar a outra pessoa naquilo que ela quer. Então, tipo assim, eu te conheci desse jeito, mas eu quero transformar você. Você vai ser do jeito que eu quero. Então, isso pra mim, né, é totalmente doentio. Muitas pessoas vivem nesse lugar, sobrevivem nesse lugar sem saber, né, que é inconsciente. E quando quando eu sei que eu estou nesse relacionamento, quando ela tem doenças, quando tem lá uma pressão alta, tem uma fibromialgia, quando tem ali enxaqueca, quando a pessoa tá infeliz, depressão, ansiedade, tudo isso são sinais. Aí, cara, eu tô com ansiedade. Procura olhar pro seu relacionamento. Será que esse companheiro, né, que está aí do seu lado, é um cara que te apoia, é um cara que não te julga, que não te critica e te aceita do jeito que você é? Porque a maioria das pessoas querem, num relacionamento abusivo, né, tóxico, são pessoas que querem que você vai fazer o que eu quero. E pronto, acabou, E né? acabou. E aí essa pessoa, ela começa a rotular outra pessoa, mostrando que aquela pessoa é péssima. Então essa pessoa, quando ela tá nessa relação, ela começa a querer mudar pro outro, né? Não, peraí, deixa eu fazer algo para ele me amar. Olha, falta de amor próprio, né? Pra mim, o relacionamento tóxico é tudo isso que a Mary falou. E eu falo que o relacionamento tóxico, ele é uma pessoa doente ou duas pessoas doentes formando um relacionamento doentio. Porque quando você tá doente, não tem como, emocionalmente, né? Você trazer um relacionamento saudável. Ou você vai trazer alguém saudável que vai acabar ficando tóxico, né? Vamos falar assim, do seu lado, porque não tem como. Você vai querer moldar ele, é como a Mary falou, vai querer transformar. E aquilo ali não tem como se sustentar, vai ficar pesado. Ou você vai só atrair gente doente, como você. Não tem como você tá com uma energia aqui embaixo, que você tá mal, e vir uma pessoa aqui e isso aqui dá certo. Não vai. Não dá, não sustenta. Ou essa pessoa vai baixar o nível, ou você vai ter que subir o seu nível. E a mesma coisa é a pessoa chegar saudável e transformar você. Pode acontecer, só que aí a pessoa tem que ter abertura. Só que se a pessoa está emocionalmente doente, não tem abertura, não conhece, não sabe como fazer, ela vai acabar com o relacionamento. Então, são duas pessoas. Eu concordo. E ainda acrescento, né? Quando é no relacionamento tóxico, acontece da pessoa tóxica querer sempre culpar o outro. Ah, você é culpada disso. Sim. Ah, você é isso. E daí a pessoa começa realmente a se sentir culpado. Sim. E daí querer fazer agradar, daí fica doente, daí tudo quer fazer para agradar o outro e não para agradar a si mesmo. E daí a gente entra na questão do amor próprio, né? Sim. Como eu consigo identificar que eu sou uma pessoa tóxica? Eita! Eita! Como, gente? Como identificar pro pessoal de casar? E como eu vou conseguir me identificar que eu sou uma pessoa tóxica pro meu parceiro ou não? Ó, você tem uma ideia? A coisa mais difícil é a gente se ver. Porque nós temos um mecanismo de defesa na mente que esse mecanismo, por amor, né? Ele não deixa a gente ver as nossas imperfeições. Então, você não vai ver. Quando eu vejo, quando você olha para o outro, é assim que a gente se vê. Como que está o relacionamento de uma outra pessoa? A ambiência, ela ajuda muito. Às vezes, você está num relacionamento tão doentio e à sua volta, você também tem amigos, familiares que também estão num relacionamento doentio. Então, você não vai conseguir ver. Aí, quando você viaja, vai para outros lugares, aí você vê ali um homem abrindo a porta do carro para a esposa. Acho até estranho, né? Tipo, que isso? Ela manda nele. É isso. Aí você imagina, a pessoa olha isso e fala assim, ué, mas olha, será que aquilo ali é verdade?
Por que será que ele tá abrindo a porta? Por que será que ele tá pegando a mão dela? Meu marido não faz isso, meu marido anda na frente. E aí a pessoa começa a ver, poxa, esse relacionamento meu, ele não tá legal. Então, por mecanismo de defesa da mente, não conseguimos ver. Por isso que muitas pessoas ficam presas, né? Tem até uma história que fala que um sequestrador sequestrou uma pessoa, colocou dentro de um quarto e começou ali a alimentar ela e cuidar. Essa pessoa só tinha aquele mundo ali, então ela começou a se apaixonar pelo sequestrador. Olha isso. Então, quando... É porque ela aprendeu que o amor era aquilo, né? Era aquilo. É o que então, o que é olhar para a família e aí eu olhar para você. O que eu quero? Eu quero isso? Aí sim, dá pra ver. E analisar todos os seus relacionamentos, né? Porque quando a gente tá tóxico, os nossos relacionamentos com amigos, com familiares, com o parceiro, não é saudável. Não tem como, é doentio, você pode ver. Você atrai pessoas doentes também, então você vai começar, você vai ver, eu tô aqui num mundo onde tem fofoca, onde os homens, né, não tratam bem as mulheres e vice-versa, porque a minha amiga, em vez de elevar o marido dela, isso eu presto muita atenção hoje. Como que a minha amiga fala do marido dela? Ela tá elevando ele, porque eu quero pessoas do meu lado que elevam o parceiro. E isso para mim é importante. Então você começa a prestar atenção nos relacionamentos ao seu redor. Todos. Porque aí você vai saber. Porque se você tá num ambiente tão ruim, tem alguma coisa com você também. Não tem como. Você procurar em você o porquê que você atrai aquilo. Isso. Eu já tive em vários ambientes tóxicos, né? Por isso que eu falo que é muito importante esse tema, porque muita gente não tem conhecimento. Sim. E às vezes a gente tá num relacionamento, ou pessoas estão num relacionamento e a gente consegue ver, só que a pessoa ela tá tão ali, tão dentro daquele relacionamento, que às vezes ela aprendeu que aquilo é o amor, como a Mary contou a história. E daí a pessoa não consegue enxergar de uma forma diferente, e quando às vezes acontece uma coisa diferente, ela fala assim, opa, peraí, mas não é isso que eu conheço de amor. Sim. Aí ela afasta do bom e volta pro relacionamento tóxico, porque ela aprendeu que o amor é aquilo, né? Sim. Como desprender disso? É o inconsciente. Como sair, né, de um relacionamento tóxico? Porque muita gente, às vezes, não enxerga, não consegue ver inconscientemente, né? Aprendeu que aquilo é o bom e fica... Mas como sair sem pedir ajuda? Porque precisa, né? A pessoa precisa reconhecer. Infelizmente, as pessoas demoram muito, né, Paty? A gente que atende, a pessoa vê que ela tá com depressão, que ela está, ou às vezes, tá apanhando já. Aí, quando ela não consegue mais respirar, ela fala assim, não, deixa eu buscar ajuda. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, que não tem nem tempo de pedir ajuda, porque... né? Vai chegar um momento... Nós temos histórias no Pode Concelar que fala sobre isso, né? Maridos que fizeram até cova pra pessoa, levaram lá pra matar, né? Então, assim, parece que acontece só com o vizinho. Não. Às vezes nós estamos dentro de um relacionamento assim e não sabe. Inclusive, eu passei por um relacionamento tóxico, mas eu não conseguia ver. Eu era jovem, eu já era mãe do Renan, larguei, né, do meu primeiro marido. Aí conheci esse namorado, comecei a namorar. E aí o que aconteceu? A gente se encontrava e tudo. Aí um dia uma amiga falou assim, Meire, esse moço é casado. Eu falei, não é. Olha como que a gente não vê, né? Ele não é. Não, ele é casado sim. E aí aconteceu um negócio muito doido, porque aí eu não acreditava nas pessoas. E eu ficava ali com ele. E aí um dia ele pegou e falou assim, ó, vou te levar pra minha casa e você vai conhecer onde eu moro, você vai saber que eu não tô mentindo pra você. Isso a gente já tava um tempo namorando, hein? Porque a gente fica cego, gente. Eu ficava cega por ele. E aí fui pra casa dele, dormimos. Nossa, e aí naquela minha mente, né, inconsciente, eu falava assim, ele me ama. Ele me ama. Olha, me trouxe pra casa dele, olha só. Só que dormimos, quando foi de manhã, começaram a bater lá na porta dele, ele desesperado. E eu, o que tá acontecendo? E ele falou assim, a minha esposa chegou. Aí eu, oi? Mas você é casado? Não, ela é minha ex-esposa, mas ela não sai do meu pé. Aí eu falei assim,
Aí agora você fala pra ela, né? Eu achando que era namorada exclusiva. Aí você fala pra ela. Não, não. Aí sabe o que ele fez, gente? Ele falou, você vai lá pro estacionamento, na garagem, né, da casa, saí pela porta, assim, da cozinha, aí tava o carro estacionado, abriu o porta-mala. Meu Me Deus. colocou no porta-mala. Que situação. Que situação, gente. E eu toda descabelada, porque a mulher chegou, queria arrombar a porta, e do jeito que eu estava, eu levantei, sabe? Me senti ali naquele momento. E aí, o pior, que ele teve que parar depois no meio da rua, perto de um mercado, abriu o porta-mala e eu saí do porta-mala. Aí eu olhei assim, aquele momento, eu entrei em consciência. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso. Aí eu entendi, ele tava me enganando, ele me colocou no porta-mala. Então, o que que eu era? Não era importante pra ele, né? Eu era simplesmente alguém ali que ele tava aproveitando e eu, né, inconsciente, achando que eu estava num amor maravilhoso. Nesse momento, eu tive consciência, tomei uma decisão, falei, não quero isso pra minha vida e não aceito. Mas só que depois, né, mesmo assim, eu ainda fiquei um período com ele. Caramba. Então, gente, às vezes a gente acha que acontece, né, com as outras pessoas e eu passei por várias outras situações. Essa aqui é só um pedacinho de algo que eu lembrei, que eu falei, cara, eu nunca contei isso. Já fui parar no porta-mala, gente, de um carro. Uau, pra mim é novidade. Olha só, segredos de Meire. Revelações de Meire. Legal. Gente, é muito louco, né? É, a gente fala assim, legal na questão da consciência, né? Sim. De você ter consciência. Sim. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, porque já passei por relacionamento tóxico, enfim, ambas situações tóxicas na questão psicológica, física, Sim. tudo, né? Só que quando você tem a consciência, quando você se liberta, meu, você não aceita Não. mais isso. Não tem como. Porque como a Meire falou, ela teve a consciência, mas acabou ainda ficando um tempo. Fiquei. Sim. É. Então, assim, às vezes tem pessoas que... Quantos relacionamentos, quantas mulheres ou homens também, porque também acontece de mulher ser Gente, tóxica. Muito. né? A gente fala muito, eu falo sempre isso, porque às vezes eu tenho compaixão dos homens. Hoje eu falei até pro Uber. Sim. Eu tenho compaixão de vocês, porque eu sei a quantidade, é como tem homens que sofrem. E não é Sim. falado, porque eles não falam. Tem homem que apanha em Exatamente. casa. Tem. E ai dele de um dia ele perder a consciência e dar um tapa de volta. Imagina. Não pode mesmo. Só que imagina o quanto, tem tanta história de tanto homem que acontece. Gente, a gente vê, e eu tô estudando muito isso, porque eu comecei a perceber nos atendimentos sobre o abuso. A gente fala muito de abuso de mulher. E a maioria das crianças abusadas são meninos. São meninos. E eu não tinha consciência disso. O dia que eu tomei Foi. consciência, eu liguei pra Mary e falei, Mary, cara, como que pode? E esses meninos, eles crescem como? Eles viram o quê? Entendeu? Porque é muito sério. E a gente não olha para os homens. E eu acredito, hoje eu olho muito, eu já fui a pessoa que olhou muito só pro feminino. Sim. Que, né, falava, nossa, a mulher, mas hoje eu tenho consciência que um relacionamento, ele é feito de duas pessoas e nós todos estamos no relacionamento ali, eu, meu esposo, para servir, para se complementar. Eu sei o meu lugar de mulher, como que funciona, o que que eu devo fazer. Ele tá no lugar dele masculino, só que nem sempre foi assim. Não. E aí, quando não tá assim, o que o relacionamento fica? Tóxico, Fica o desequilíbrio, fica né? desequilibrado, porque o tóxico nada mais é do que um relacionamento doente e desequilibrado. Então, a gente precisa começar a olhar para as pessoas com compaixão e para os homens também. Porque eles precisam começar a falar. E é difícil dos homens falarem, gente. Eu encontrei até um menino que eu conheci, eu tô tentando gravar uma live com ele, porque ele fala, só que ele não fala tanto, assim, no público. E aí eu falo, você tem que falar. Porque ele conseguiu transformar a vida dele. E ele falou, na minha adolescência, eu só pensava em crime, eu pensava em matar, eu era violento. Então, assim, a sorte que eu não fui pra esse lado. Mas quantos vão? É muito importante isso, Paty, que você falou, porque realmente existem mulheres tóxicas, né? Teve um dia que eu postei um vídeo que foi o vídeo meu que mais viralizou, quando eu falei para as mulheres deixarem os meninos ocuparem lugares de homem.
E eles Uau. precisam. Meu, que teve assim de hater. Um beijo pra vocês. Eu amo os haters também, Mas gente. assim, mas Também. quando a gente fala, porque todo mundo tem o lado feminino e o masculino. Sim. Eu também tinha um masculino gritante. Quando é o Saltando. masculino, Nath, você usava roupa de homem? Não, gente. O masculino é você tomar a frente de tudo. Você tá num relacionamento, não deixa ele abrir uma porta, né, de um Sim. carro, ou ele pagar uma. Meu, eu não aceitava. Saía comigo, vou pagar. Não, minha parte eu pago. Olha Hoje, isso. pode pagar. Pode abrir a Pode porta. abrir a porta, pode mandar flores, chocolate, que a gente gosta. Então, E quando é a gente isso. fala do masculino e do feminino, é você se tornar feminino. Porque a mulher Sim. feminina, ela tem a calma, né? Sim. Agora você vê a mulher só gritando. Não é que as mulheres não podem ser empoderadas, você pode ser muito Sim. empoderada E saudável. e saudável. Não dá pra ser empoderada Né? e tóxica. E é muito legal você falar disso, da questão dos meninos, porque realmente os meninos, às vezes, muitas vezes eles querem falar, só que eles falam assim, mas se a gente falar, a gente vai ser julgado. Muito. E eles são. Eles E- são muito julgados. E sobre o abuso, né, que a Paty está trabalhando muito sobre isso. O abuso é algo que a pessoa, às vezes, né, o menino ele sofreu lá e aí todo o abusado, ele já foi, tipo assim, ó, eu fui abusado, então ele vai ter que abusar de alguém. E aí dentro de um relacionamento tóxico, ele pode entrar em relação a isso. Ele cometeu um abuso com ele mesmo. Ou ele tá abusando de alguém, ou ele tá cometendo um abuso com ele mesmo. Doido, né? É muito, é doido, porque Saber. eu já passei por isso, então eu falava, não tinha consciência, né, culpava muito quem fez, o que aconteceu, Sim. só que eu me abusava, tipo assim, ficava me culpando, porque isso é um tipo de abuso também, você carrega aquele peso, aquela dor, você se culpa o tempo todo, você Sim. se pergunta o que eu fiz de errado. Uma autossabotagem. É uma né? autossabotagem. Meninas, E a gente vai pesado. aqui para um rapidinho intervalo, tá? E já já a gente volta. Quando você pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo. Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da Nath de rosto, depois a gente tem a condição de boca
E a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos! Quero aqui agradecer a todos os patrocinadores do NathCast. Meninas, eu tenho uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz essa pergunta, né? Quais são as consequências hoje de um relacionamento tóxico? Nossa, vários, né? Ó, uma pessoa que tá num relacionamento tóxico, ela não consegue se ver, então ela não vai realizar os sonhos e projetos. Ela não vai conseguir desfrutar, ela não vai conseguir ser feliz e viver. Ela vai sobreviver um dia após o outro, porque ela não consegue ver quem ela é. Às vezes está num relacionamento que ela só está fazendo para o outro. Eu vou ficar aqui, eu vou aceitar o que a outra pessoa quer de mim. E por quê? E o melhor, né, que a gente trabalha nos clientes, por que você funciona desse jeito? Aí tem várias questões, né, que vem do passado, desde a barriga da mãe, né, tem um trauma do abandono, não quer ser abandonada, fica num relacionamento doentio, presa, né, achando que, se não, é melhor eu ficar aqui, aquilo que nós falamos, né, é melhor eu ficar aqui porque eu não sei o que tem lá fora, aqui eu sei, aqui eu vou apanhar, aqui eu vou sofrer, aqui eu vou ser humilhada, aqui eu não vou realizar meus sonhos, meus projetos, então eu vou ficar aqui, que aqui a minha mãe também passou por isso, minha avó também, então aqui é mais seguro. Só que conhecido, né? Conhecido, é um ambiente conhecido. Fica na zona de conforto também, né? Vou sair daqui, pra quê? Eu não sei o que tem lá. Então as pessoas têm medo de sair e falar assim, não, peraí, deixa eu me ver. E tem medo, acho que também do novo, né? Do novo. A gente tem medo ali do novo. Eu vou sair desse relacionamento que eu já conheço pra conhecer outra pessoa. E se for igual, na verdade, não é nem se for igual. E se for diferente? Se essa pessoa, né, um marido que, eu tô falando dos homens, mas as mulheres também, que fala ali, maltrata a mulher, fala, você é feia, você é horrorosa, você não se vê, você não se enxerga, né? Aí essa pessoa começa assim, é mesmo, eu sou assim, nossa, e ele me aceita desse jeito? Como ele é legal. Como ele é legal de me aceitar tão Pois bonzinho. que daí a gente entra no amor próprio, né? Sim. O quanto você se ama pra você hoje ficar num relacionamento tóxico. Não se ama. Não se ama. O fato é que a pessoa não se ama, ela não se vê, como a Mary falou. E a consequência maior, gente, é doença. É doença. Depressão e ansiedade, né? E fora as outras, porque você ficar ali absorvendo um monte de sentimento ruim, isso vai gerar pro seu corpo doenças. Doenças cardíacas, são emocionais, câncer. Várias doenças são geradas através do emocional. Começa no emocional. Eu tô fazendo vários vídeos agora falando sobre doença psicossomática que criamos na nossa cabeça. Sim. Fibromialgia, pressão alta, câncer, diabetes. Aí fala assim, não, mas minha mãe teve. Tá, mas você tá fazendo o mesmo que sua mãe. É repetição, né, de patrão, Repetições. que daí a gente entra na questão lá da constelação, né? Isso, e até a sua crença, ela gera doença em você. Se você acredita mesmo, ela gera. Sim. Eu, quando conheci a constelação, vou contar rapidinho isso. Pode contar. Eu tinha... A minha mãe sempre falou assim, na nossa família todo mundo tem arritmia. Todo mundo tem. E ela ficava falando, faz exame, cuida, porque você pode ter, você vai ter. Ela falava assim, você vai ter arritmia. E eu pensava, mas fazia exame, só que o meu coração realmente batia muito rápido, era 90, 95, é alto. Às vezes estava em 100 e pouco e eu estava normal em casa. E o dia que quando eu comecei a constelar, isso começou a vir isso na minha cabeça muito. Aí um dia eu me autoconstelei lá com essa doença e peguei e larguei tudo essas doenças lá pro passado, pra minha mãe, pra minha avó. Falei, não é meu, não carrego mais e eu não aceito, acabou. Fiz toda a ressignificação. O meu coração baixou. É 75, 80. Caramba. E eu ia criar né? uma doença. Eu ia criar, porque estava na minha mente que era genético aquilo e eu ia trazer para minha vida. Que eu falo hoje, não adianta você só fazer a terapia. Você tem que usar algumas ferramentas praticar. e praticar para você sair daquele estado.
né? Exatamente. É igual você falou da sua, né? A Meire também provavelmente já constelou as partes dela. Eu falei, vamos fazer uma constelação de tudo? Minha primeira constelação, quando eu fui fazer, eu falei assim, tem como fazer o tema tudo? Tudo. Toda a vida? Só que Eu não é, tem inteira. coisas que às vezes você tem que trabalhar separadamente. E é realmente, a constelação é para você ir lá, olhar, ver onde você tá, qual é o papel e você também sair. Porque se você for ficar só naquele passado, aí você entra em depressão. Sim, você tem que ver ali o que tá acontecendo, por que que você tá ali. Aí, a terapeuta, né, nós somos responsáveis por te mostrar um caminho saudável. Sim. Não dá pra dizer, ai, ó, Nath, você tá aqui por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui, e agora você já viu, já sabe, tchau, né, vamos fazer uma... Tchau, obrigada. Não é assim. Não é assim, não. Eu tenho que te mostrar um caminho, ó, você tá aqui, mas você pode vir pra cá. Aqui, você deveria estar aqui, não ali. Então, no final, a gente sempre mostra esse caminho e a pessoa, ela tem que praticar o que ela aprende. Não tem como, não é um Querer, né? milagre, eu não sou Jesus. Quem opera milagre é Jesus, né? Então, assim, não é um milagre, você tem que querer. Sim. Você precisa querer, você precisa trabalhar, de trazer essas pessoas para o lugar certo, de pegar esses traumas e largar eles, e é um trabalho. A ressignificação, eu sempre falo, não faz só aqui hoje. Vamos continuar trabalhando nessa Todos os ressignificação, faz dias. todos os dias, até você realmente sentir que o peso foi embora. Porque senão você cai no inconsciente. As pessoas, elas estão muito doentes. Então, para vir para o inconsciente, começar a sentir todas as dores, abraçar todos os pesos novamente, é muito fácil. É muito fácil. O ambiente, se a gente não tem ambiente elevado, se a gente volta para um ambiente doentio, já volta também. Volta. E é importante você falar isso, de ressignificar sempre, porque senão ele acaba voltando. Você fala, Sim. ah, mas eu já ressignifiquei meu pai. Porque Muito, geralmente a gente aham. tem problema com pai e mãe, É. né? Inconscientemente. Às vezes fala, não, mas a minha vida toda eu tive um bom relacionamento com meu pai, um bom com a minha mãe. Mas e lá na sua infância, que às vezes tá lá no seu inconsciente? Não tem Por que como. que alguma coisa na sua vida não está dando certo? Porque tem algum bloqueio ali. Então, na Sim. constelação, você tem essa conscientização de ver isso. E depois se trabalhar. Não adianta ver e ficar lá, mas tá, e agora? Ah, mas eu vou ficar Já aqui. sei, Não. agora. Mas dói fazer, dói mesmo. Você vai chorar bastante, vai ser dolorido, mas o dia que você sair disso, Já não tem Não tem preço. volta. É uma liberdade, né? A liberdade, ela não tem preço. Não tem. E sempre se cuidar para não voltar para Sim. esse papel, porque pode acontecer de voltar. Para não voltar, eu falo muito, né, para meus clientes que, como a Paty falou, a gente dá um comando para a mente. Aí o tempo todo eu tô trabalhando isso para o positivo. Eu Uhum. consigo, eu dou conta, eu sou maravilhosa, eu sou linda. A Paty me ensinou a Ah, falar o tempo Eu todo faço assim, no ó. espelho, gente. A Paty me ensinou a falar que eu sou linda. Aí agora eu sou linda. Aí eu me vejo linda. A Paty, ela fala muito sobre isso há muito tempo, né? E a gente, às vezes, a gente não acredita. Aí a gente começa a falar assim, ah, não, mas eu tô... Ah, não, tem que arrumar isso. Ah, não, mas tem que arrumar isso aqui. Ah, não, mas tô gordinha. Aí você fala assim, não, tô maravilhosa. Aí você começa a dar um comando pra mente. Aí a mente fala assim, nossa, é verdade, você tá linda. E é todo dia, né? Porque se você fazer um dia assim, um dia, não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Não. Não vai ter todo esse comando dia. todo dia. E Mesmo você tá lá, nossa, tô Sim. uma bagaça. Sim. Vou falar, eu tô linda, maravilhosa, gostosa. É um comando. As nossas células, elas obedecem aquilo que a gente fala. Por isso que vem a doença. Se sua mãe falar pra você e você fala, não, eu vou ter arritmia, você ia ter arritmia. Mas você fala assim, não, eu sou saudável. Aí você dá um comando para suas células começam a trabalhar. Eu sou saudável, Você fica com ânimo, você fica feliz, você tem um relacionamento É isso saudável, mesmo. o dinheiro vem, você vai desfrutar. E você fala, meu Deus, como que minha vida é perfeita. Por quê? Porque você deu um comando para sua mente. Você entrou numa energia positiva, uma energia só de coisas maravilhosas para sua vida. Aí tem dia, né, que a gente acorda, né?
nós até falamos sobre isso, né? Tem dia que acorda e fala assim, ai, não sei, parece que eu tô cansada. Não, tô cansada não, tô maravilhosa, vambora pra vida. Põe a melhor roupa, põe um batonzão vermelho igual da Nath, vai. E é nesses dias que é mais importante você reafirmar. Hoje, gente, eu acordei com olheira. Até mandei foto pra Mary. Aí eu falei, nossa, eu sou maravilhosa, mas eu tô de olheira. Ah, vou arrumar isso aqui. Tem jeito. Não, eu sou incrível. E é isso, porque a gente vai estar todos os dias acordando bem? Não. Mas todos os dias a gente tem a possibilidade de trabalhar a nossa mente e transformar aquele dia em um dia bom. Isso. E a gente tem que trabalhar muito isso com as crianças também. Eu vejo muito isso, sabe? O Nicolas, eu trabalho muito isso nele. Ele acorda reclamando. De manhã, eu também acordo. Eu não acordo sorrindo todo dia. Eu trabalhei isso muito tempo. Antigamente eu reclamava. Hoje eu sei, eu falo, Senhor, eu sei que o dia vai ser incrível. Eu vou. Porque pra mim, e ele vem com isso de mim. E eu fico falando, não, filho, o dia vai ser incrível. Eu vou lá, oro com ele. Aí ele, mãe, meu dia vai ser incrível. Ele começa a mudar a chavinha. Gracinha. E das doenças, a mesma coisa. A sala dele, todo mundo ficou gripado. E aí ele já fala, eu não fico, minha mãe falou que eu sou imune. Mas isso E ele não ficou. Mas é legal isso, porque eu também fiquei bem doente esses dias, né? Só que, por mais que eu estava doente, eu não pensava na doença. Eu trabalhava a minha mente. Eu não estou doente, eu aceito a doença, porque a doença, às vezes, ela vem pra gente descansar, olhar pra água e eu aprender. Então, eu mudei muito minha mente. As pessoas, elas têm uma mania hoje de reclamar da segunda-feira, né? Pra mim, eu amo a segunda-feira, amo todos os dias, é o que vocês falou. Falar coisas boas vai ser um ótimo dia, porque, gente, muda muito, muito, muito. É só fazer pra ver, né? Gente, não é que a gente acha que não precisa ir no médico, não é isso. Sim. Mas é que quanto mais você trabalha sua mente, melhor é. E o psicológico, ele é 90% da cura. Sim. Meninas, deixa eu perguntar, na opinião de vocês, como terapeutas, né? Vocês acham que dá pra salvar um relacionamento tóxico? E aí, Paty? Vai depender do tanto, né, de tóxico que tá. Em que grau Vocês de já pegaram algum, assim, casos assim? Qual é a opinião de vocês? Como terapeutas, tá? Olha, tem um relacionamento que... Eu não vou falar nomes, mas enfim. Eu e a Mary, a gente salvou em conjunto esse relacionamento. Eu uso muito ele. Porque, assim, é um relacionamento que eu vejo que transformou não só o relacionamento, mas como as pessoas. Ele não chegava a ser um relacionamento... Não era abusivo, nem nada disso, mas tava ruim mesmo, parecia que o amor tava acabando. E aí, a gente trabalhou, eu trabalhei ela, e a Mary trabalhou ele, e o relacionamento se transformou. E só que os dois se abriram, você entendeu? Eu trabalhei ela, a Mary e ele, então os dois estavam se permitindo a viver aquele relacionamento. Os dois foram entender o porquê que aquele relacionamento estava naquele grau ali, né? Por que estava tão difícil, tão pesado. E eles conseguiram ver tudo que já tinha acontecido, o porquê que tinha acontecido, como que eles agem com a família, sabe? Então veio toda a história deles, eles pegaram essa história e disso eles estão tirando o melhor. E é lindo, você vê, eles viajaram depois, foram pra Europa. Então, assim, é um relacionamento que eu tiro, assim, de base que a gente salvou, né? Graças a Deus. Juntas. Eu vejo muitos relacionamentos, assim, de pessoas... às vezes a gente atende mais a esposa, eu atendo mais, porque elas são as primeiras, às vezes, a se abrir e tal. E quando a gente muda o posicionamento, o outro, ele fica meio perdido no começo, mas se ele quiser, ele vai mudar também. Tem como. Só que tem que mudar. A primeira coisa é tratar você. Quando você estiver se tratando, quando você estiver saudável, ou o relacionamento vai pro saudável, ou você consegue sair dele. Não tem outro caminho. Porque você não vai mais ficar no relacionamento tóxico. Então a pessoa vai escolher. Ou ela se abre, ou então acaba. Olha que importante, né, pra quem tá assistindo aí de casa. Existe sim como salvar um relacionamento, só que ambos têm que querer, né? Não adianta um querer. Geralmente o pessoal fala assim, eu vou mandar meu marido pra terapia, ele precisa ir na terapia, né? Mas e você? Então, quando é os dois, existe sim, né?
consegue Sim, com salvar. Tem um caso que ela estava falando, lembrei de um caso. Eu sou muito a favor do casamento. Eu não falo, quando a pessoa vem também. buscar, eu falo assim, ó, nós vamos trabalhar você e você. A sua mudança vai ser a mudança do outro. Mas tem casos, gente, que é tão complicado. Tem um que eu lembrei, que a mulher era casada há muitos anos, num relacionamento muito tóxico mesmo, sabe? De xingamentos, discussão, quem você pensa que você é, sabe? Aquela bem pesado mesmo. E essa minha cliente, ela ficou durante muitos anos nesse casamento por causa dos filhos e dos netos. Então, ela acolhia toda a família e ficava ali naquela, né? Fingindo que era um casamento que tem que ser assim. Minha mãe me ensinou assim, eu tenho que ficar nesse casamento. Só que aconteceu o quê? Esse homem, ele agredia ela. Caramba. E ele começou a agredir e ela veio pra terapia. E eu falei assim, ó, você está disposta? Ela estava disposta à mudança, disposta a ver a realidade da vida. Só que nessa confusão toda, ele entrou num relacionamento com uma moça bem mais jovem, engravidou ela. E ainda ele proibia a esposa de sair, todo o dinheiro que ela trabalhava tinha que dar para ele, e aí chegou um momento que eu falei, agora você vai ter que tomar uma decisão bem drástica, que é o quê? Você quer isso para sua vida? Ela falou, não quero, eu sair na rua sabendo que meu marido tem outra mulher, outro filho, e eu aqui no meio, eu não me sinto mais eu. Falei, então agora você precisa tomar decisões, eu não falo para a pessoa o que ela tem que fazer, ela sabe, decisão, né? ela que sabe. E aí ela falou assim, Meire, vou pedir o divórcio. Eu falei, é isso que você quer? Ela falou, é. Aí quando ela pediu o divórcio, ele não aceitou, prendeu ela dentro de casa, bem intenso mesmo. Prendeu ela dentro de casa, ameaçava, e aí eu fui instruindo ela, né, pra ela não correr risco, e aí deu tudo certo, ela conseguiu, né, divorciar, e esses dias eu tava vendo as postagens dela, ela toda linda, sabe, bem arrumada, cuidando dela. Ela saiu de casa porque ele não quis sair de casa. Olha só, pra você ver como que é um relacionamento tóxico, né? Quem você pensa que é? Ele traiu, teve filhos, mas só que tem, gente, existe leis, né? Sim. E aí, tudo bem, ela falou, Meire, eu tô tão em paz, eu tô tão bem, eu tô tão feliz. Então, nesse caso, que já estava bem perigoso também, né? O homem, ele tomou todo o domínio, mas ela tomou a decisão de viver, de ser feliz. E tá tudo bem. Os filhos dela, os netos, sempre vão ser, e ele vai ser o ex-marido que, por causa dele, eles têm essa família. Então, honrar todo o tempo, né? Gratidão, agradecer, mas cada um pro seu lugar. Foi mais saudável? Foi bem mais saudável. Tanto para ele e para ela, porque ele foi viver a vida dele agora nessa nova mulher, com um filho novo, um bebezinho. Então, assim, tem casos, né, Nath? Não é? Sim. E ela se escolheu, né? Ela escolheu uma decisão. Isso é importante também, eu vejo. Primeiro você tem que se amar, para depois você amar o próximo. Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você não está se colocando em primeiro lugar. Não você está funciona. deixando de se amar para amar o outro. Daí como que você quer que o outro te ame se você coloca ele em primeiro lugar? Exato. E é uma ilusão, né? Igual ela ficou ali por causa dos filhos e os netos. E como que esses filhos e esses netos vão ser felizes vendo um relacionamento desse? E quantos Não existe relacionamentos isso. não existe assim, né? Muitos. Eu vou ficar... Existe muitos. Eu vou ficar por causa dos filhos. Sim. Existe muito. A gente vê aí, a gente escuta muitos casamentos que infelizes. E tem aqueles também que eles começam a viver em torno dos filhos, fazendo tudo só pelos filhos, e eles esquecem. O relacionamento nem era ruim, mas eles esqueceram de um Exato. relacionamento, quando eles tinham só os dois. E porque se a gente não cuidar, quando chega a criança, é tudo só a criança. E aquela criança, ela começa a ser ali a cola deles. É o que segura. Então, o dia que essa criança crescer e ir embora, esse relacionamento acaba. Não existe mais ali uma intimidade. Não existe a construção de uma história, os planos, os sonhos só deles. E isso precisa ser alimentado. Eu falo para todos os meus clientes, tem que ser uma regra. É uma vez por semana, no mínimo, você fazer um jantar com seu esposo, você fazer alguma coisa só de vocês, assistir um filme, beber um vinho. Isso é uma regra. Eu não abro mão disso na minha casa. Deus, de muito antes de eu ser terapeuta, imagina agora. Sim. Então, assim, e eu acho que a gente tem que passar para frente que a gente aprende que é bom e que faz bem.
E o namoro, gente, se não importa se tem 20 anos de casado, se tem 30 anos, 50 anos, namorar, tem que namorar sim. Toda semana tem que aí se encontrar com seu esposo, com a sua esposa e nutrir esse relacionamento. Nenhum relacionamento vai se sustentado sem alimento, e o amor é alimento, o servir é alimento, e vocês precisam servir esse relacionamento, cuidar dele com amor. É ter fé, acreditar em algo maior, se visualizar a sua história nova com a sua família, crer nisso e fazer, né? Agir. Fazer, tem que agir. Tarefas, porque só saber não adianta. Ferramentas. Tem que usar ferramentas. Tem que fazer a prática, né? Não adianta só ter o conhecimento, que eu vejo assim, que muita gente tem conhecimento, mas não coloca o conhecimento em prática. É a mesma coisa de nada. De nada. De nada. É verdade. E quando eu devo sair de um relacionamento? Quando eu falo assim, não, esse relacionamento não é pra mim, eu tenho que sair, eu tenho que seguir minha vida. Acho que você também falou bastante, né? O amor próprio. Quando você já não tá se vendo quem você é. Quando você olha pra você e se fala, não me enxergo mais. Olha só como eu estou, meu corpo, como que eu me visto, como tô ansiosa, tô deprimida, tá comendo bobagem. Começa a se ver. Aí você fala, não, o que que eu quero pra minha vida? Uma pergunta que eu fiz pra mim mesma, o que que eu quero de um casamento? Eu venho de 4 casamentos, né? E aí chegou, agora eu tô há 17 anos casada com o Gilson. Amor, Linda, beijo. maravilhosa. Quem fala? A gente fala que tem 20 anos, né? E o meu marido, assim, eu tive que mudar muito comigo. E aí eu entendi. Quando eu comecei a mudar, parece que meu marido colocou um tapete vermelho assim e falou assim, nossa, você tem resultado. Nossa, você é maravilhosa. Nossa, você é calma. Nossa, você sabe conversar. E aí eu entendi. Eu falei assim, depois que eu comecei a me amar, pra ele me ver. Então, às vezes, a pessoa quer que o outro... Ó, você tem que me ver, você não tá vendo o que eu tô fazendo pra você? Você tem que fazer terapia, mas... Você tem que fazer, você não tá vendo? Mas não é, a gente tem que... Primeiramente, a autorresponsabilidade. Se veja, transforma a sua vida, não consigo, peça ajuda. E aí, sim, com ferramentas, né? Ou com pessoas que você confia, um profissional, e vai. Eu sempre falo também analisar. Seja no relacionamento, esse relacionamento, ele é leve ou ele é pesado? Sim. Ah, eu tô num trabalho. Esse trabalho, pra mim, ele é leve ou ele é pesado? É a amizade também. Eu analiso muito isso. Se é uma coisa leve, tá indo, tá fluindo. Se agrega. Agora, se é algo pesado, alguma coisa tem errado. Então, você tem que olhar pra isso. Meninas, querem deixar aí alguma mensagem pro pessoal, alguma dica? Eu gosto muito de falar da frase que eu amo, gente, que essa aqui também transformou minha vida, que é assim, ó. Deus perdoa sempre, o homem às vezes perdoa, a natureza nunca perdoa. Então, assim, grave isso aí e eu falo para as pessoas que se a natureza, ela nunca perdoa, então o que que eu tenho que fazer? O que que eu saio do natural? Né? Será que eu tô cuidando de mim? Ou será que eu só tô cuidando do outro? Então, assim, essa frase, anota, presta bem atenção nela e siga. Leva pra vida, Leva né? pra vida. E para quem quer conhecer mais o meu trabalho, meu Instagram é meirielefreitas.terapeuta. O nosso podcast é Pode Constelar, entra lá, tem várias histórias, né, que a gente não pode contar, né? Mas tá lá, tem várias. Vão lá assistir. Vamos lá, Tem a Nath tá Instagram, lá. tem... a história da Nath foi linda. Tem Instagram, tem o YouTube do Pode Constelar. Sobre o que fica, eu acho que de toda essa conversa e da vida que a gente mais percebe que não adianta. O que para ter uma mudança, seja de relacionamento, seja de tudo, é primeiro olhar para você. É primeiro querer a mudança dentro de você. É primeiro se transformar. E aí tudo começa a se transformar ao seu redor. Não tem outro caminho. É primeiro cuidar de você. Sim. Não adianta mandar ninguém para terapia antes de você ir. E um detalhe também, funcionar. que você falou pro pessoal aí que quer saber um pouco mais, nós temos lá um produto, né, na A gente bio. está lançando agora. Legal. É um curso e ele traz exatamente isso. É você se ver. Isso. Ver onde que estão as suas emoções, o que está acontecendo. Tem equilíbrio nos seus relacionamentos, tem ordem, a gente fala muito disso, né? Porque a gente tem que saber o nosso papel em cada relacionamento. Não tem como eu ter amizade com a Meire e eu agir como mãe
com a Mary. Sim. O meu papel de mãe é com o Nicolas. A mesma coisa é com o meu esposo. Eu não posso agir como uma mãe nesse relacionamento. Eu sou a esposa ali, eu sou a esposa. Com a minha mãe, eu sou a filha. E a gente confunde muito esses papéis. E ali no curso a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre o emocional, a pessoa se vê também, né? Se conhecer melhor. Tem questões para ela poder responder. Porque quando a gente faz pergunta, a gente acaba abrindo muito a nossa mente. E lá vai ter, né, ressignificação, tem tarefa e tem uma aula, gente, lá. Tem a aula. Maravilhosa. Então, depois segue lá, ou pode cancelar, que tem um presente. Tá lançando aí esse curso, eu tenho certeza que Legal, vai mudar muitas vidas. Isso. Para quem sempre pergunta, o Instagram da apresentadora, das convidadas, sempre fica na descrição, tá? Do vídeo. Quero deixar minha frase pro final. Nossos relacionamentos são um medidor de amor próprio. Uau. Tá? Meninas, quero agradecer por vocês estarem aqui no Natcast, por passar o conhecimento e também histórias, né, de vocês, que vocês já passaram. Quero deixar aqui minha gratidão, tá bom? Obrigada, viu, Nath, pelo convite. Deus abençoe Foi você. uma honra estar aqui. Todo o pessoal aí, né, que tá assistindo. Obrigada. Vai ser sucesso. E eu te espero aí no próximo podcast.